Olá, seja bem-vindo à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. E começa agora a programação da 9ª semana Rede Pedagógica Acolhimento, a sua formação continuada, 100% online, 100% gratuita e com certificado de 120 horas para todos os participantes. Certificado de curso livre, emitido de acordo com a LDB, pela Rede Pedagógica. Que bom que você veio participar hoje conosco. Parabéns para você que está investindo na sua formação continuada, no seu aperfeiçoamento profissional. A Rede Pedagógica fica muito feliz em fazer parte da sua história. Gente, a programação de hoje está sensacional. Sabadão aqui na Rede Pedagógica, nós teremos daqui a pouco Fabiane Gontijo falando sobre acolhimento no ensino híbrido e logo mais Débora Munhoz com mini curso de musicalização. Super programação de sábado aqui na 9ª semana Rede Pedagógica Acolhimento. Lembramos a todos que as inscrições continuam abertas. Se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever em www.semanarede.com.br. Você que já está inscrito pode recomendar essa formação para os seus colegas de trabalho. Pega o link da Rede Pedagógica, coloca no grupo de WhatsApp da sua escola e recomende a nossa formação, que estará aberta ao público de forma gratuita até o dia 2 de março. A partir do dia 2 de março, essa formação se torna de acesso exclusivo aos assinantes da rede. E você também pode ser um assinante e fazer muito mais pela sua formação continuada. Pagando no máximo R$10 por mês, você assina um dos planos da Rede Pedagógica que faz muitos cursos online com certificado. Assine agora mesmo em redepedagógica.com.br e faça como milhares de pessoas que já se tornaram assinantes da rede. Inclusive, eu quero mandar aqui um beijo muito especial para os assinantes da Rede Pedagógica que nos ajudam a manter esse projeto de formação acessível, continuada e de qualidade para todos os educadores do Brasil e até do exterior. Boa noite a todos, já tô vendo a galera super animada aqui nos comentários. Fico muito feliz com a presença de vocês. Tem gente de todo o Brasil, olha, Buriticupu, no Maranhão, está na live conosco. Boa noite! Itapipoca, do Ceará, também participando aqui na pessoa da Aline. Que coisa boa, gente! Formação continuada é aqui na Rede Pedagógica. Em instantes eu irei adicionar aqui na nossa live a professora Fabiane Gontijo, que vem falar sobre acolhimento no ensino híbrido, ela que é a rainha das tecnologias educacionais, participando aqui hoje conosco nesse mini curso sensacional de acolhimento no ensino híbrido, com muitas dicas práticas para você utilizar com seus alunos, né? No ensino híbrido, porque, gente, essa modalidade de ensino, ela realmente veio para ficar. São novos tempos na educação, onde a gente precisa ter a tecnologia, né, como aliada. Então, a Fabiana, ela traz muitas dicas práticas, muito acessíveis, bastante democráticas para vocês. E ela vai estar participando aqui conosco daqui a pouquinho. Ainda não vi a professora Fabi aqui na live para que eu possa adicioná-la. Deixa eu verificar aqui, ainda não. Professora Fabi, estou aguardando a sua solicitação de participação ou o seu comentário para que eu possa te colocar aqui ao vivo com os nossos alunos que já chegaram, estão aguardando por esse mini curso. E sim, hoje eu estou fantasiada mais uma vez para vocês. Já disseram aí nos comentários o personagem, que bom que deu para reconhecer, né? Sinal de que ficou parecidinha mesmo. Estou de
Bela, do filme A Bela e a Fera. Já encontrei o comentário, vou, portanto, adicionar ela na transmissão aqui, agora mesmo. Oi, professora, tudo bem? Oi, Érica, tudo bem? E você? Tudo jóia. Hoje estou caracterizada de Bela, da Bela e a Fera, mas como você está bela, né, Fabiane? Ah, imagina, eu tô aqui olhando a sua roupa, tá linda de bela, super bonita. Tão bom ver essa Obrigada. contextualização toda. Obrigada. É uma forma, né, de fazer com que o pessoal se sinta mais acolhido. Isso Eles mesmo. sempre me perguntam qual vai ser a fantasia do dia. A gente tenta inovar para trazer um pouco de alegria para a formação. A gente sabe que estudar, né, Fabiane, por mais que a gente saiba dos benefícios, das vantagens, estudar é realmente um sacrifício. Muitas das vezes é uma atividade solitária, porque as pessoas que estão à nossa volta estão fazendo outras coisas, a gente está estudando, a gente precisa abdicar de muita coisa para estudar. Mas estudar não precisa ser uma coisa chata, não é verdade? Não, não, nem deve ser, né? E a gente já vai cuidando aí desses estudos desde os nossos pequenininhos, para que tenhamos aí uma forma mais adequada para cada perfil, para a gente enxergar os estudos como algo brilhante mesmo, como é, né? De uma forma agradável, de uma forma lúdica, cada um com seu tempo de aprendizado, então não pode ser chato, hein, gente? Professora Fabiane, nós estamos aqui desde o dia 23 de janeiro conversando sobre acolhimento. E esse conceito, ele se expandiu em nossas mentes, em nossos corações, porque muitas das vezes quando a gente fala de acolhimento na escola, a gente lembra daquele acolhimento de início de ano, volta às aulas, período de adaptação. Mas a gente tem visto que não, que o acolhimento pode ser uma postura pedagógica, algo que está sempre presente no ambiente escolar, na relação entre professor-aluno, na relação também da escola para com a família e para com a comunidade. E hoje você, nesse mini curso, né, falando sobre acolhimento e ensino híbrido, eu creio que vai ampliar ainda mais as nossas possibilidades. Gostaria que você apresentasse para o pessoal qual que é o nosso plano de voo hoje nessa live aula interativa. Claro, vou primeiro dar boa noite para todos, né? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Tenho acompanhado a semana toda, no tempo aqui que eu encontro na agenda, eu tento acompanhar vocês ao máximo. Eu gosto de ouvir os outros educadores também, porque aqui é metacognição, todo mundo aprendendo com todo mundo, e isso é maravilhoso, é o que a Érica está trazendo para nós. Mas hoje nós vamos tratar, e é o que eu trouxe também no mini curso para vocês, o ensino híbrido fortalecendo o acolhimento. Como a Érica falou, nós educadores estamos cada vez mais entendendo que o acolhimento acontece a todo momento, em todo o espaço, né? Com as nossas crianças. Então, hoje, nosso plano de voo aqui vai ser caracterizar de fato para vocês o que vem a ser o ensino híbrido com essa camada de acolhimento, levando em consideração que nós teremos aqui exemplos para vocês utilizarem o ensino híbrido com o acolhimento em aulas síncronas, né, em que vocês estejam articulando com os alunos por meio de uma tecnologia, ou também assíncrono, levando em consideração que a criança, eu gosto de falar, Érica, de educação sem distância, porque a todo momento a criança aprende, né? E o acolhimento, ele precisa permear o aprendizado do aluno. A nossa criança precisa se sentir acolhida em todas as nossas propostas, né? De trilhas de aprendizagem. Em algum momento ali, vamos articular
uma dinâmica, uma experiência, até mesmo uma ferramenta que traz um contexto mais socioemocional de acolhimento. Então, nosso plano de voo hoje, ele vai caracterizar nessas estratégias. E vocês vão ver que aqui na live nós vamos tratar desses contextos, né? Do que é o ensino híbrido e o acolhimento. E depois a gente vai extrapolar também para o mini curso, que aí vocês vão ver outras estratégias que eu fui vinculando do que trazer aqui para vocês e o que vocês também vão ter lá dentro do curso. Isso mesmo, gente. São dois momentos. Nós temos esse momento aqui com a live aula, né? Que você acompanha ao vivo no Instagram ou no Facebook. Em seguida, nós vamos assistir a videoaula que a professora gravou para vocês em estúdio, especialmente para essa formação, onde, como ela disse, ela vai extrapolar aí o conceito, as ideias, trazendo muitas sugestões práticas, sempre muito acessíveis e democráticas, para que todo mundo possa colocar em uso na sala de aula. Eu fiz uma estrutura aqui para vocês, professores, trazendo primeiro a conceituação. Então, a gente está vivenciando ainda um momento pandêmico, um momento delicado. Isso mexe com todos nós. Então, quando a gente fala de acolhimento, nós também precisamos entender que esse acolhimento acontece com nós também, com todos nós, né? Com toda a comunidade educativa que está ali sendo envolvido dentro da educação aí na comunidade de cada um. Então, agora, vivenciando esse contexto mais pandêmico, onde nós já aprendemos, todos nós aqui articulamos um aprendizado, uma nova habilidade para entender o que vem a ser o ensino remoto, o que vem a ser a educação híbrida. Lembrando que para a educação híbrida, para o ensino híbrido acontecer, no planejamento, o professor precisa articular o que vai ter de atividades e de possibilidades de construção de conhecimento no presencial, e a gente vai articulando também o que vai ser o à distância, né? Então, isso é a mescla, o mesclado, a mistura. Então, aqui eu trago para vocês que aulas à distância, as dinâmicas de acolhimento online tornam o ambiente digital mais caloroso e mais humanizado. E isso vai estimular cada vez mais a participação das nossas crianças, dos nossos estudantes, e também o engajamento deles nas atividades. Todos nós, quando a gente chega no lugar, como é gostoso a gente se sentir acolhido, né? E as nossas aulas precisam passar por isso também. As nossas atividades que a gente entrega para os nossos alunos, eles precisam sentir ali que eles estão sendo acolhidos, e para ser acolhidos a gente passa a ser também um formato mais direcionado. Quando a gente trata do ensino híbrido, que em muitos momentos o professor não vai estar ali acompanhando diretamente com o nosso aluno, ele precisa ser direcionado. E esse direcionado é também uma forma de ser acolhido. E quando a gente direciona, quando a gente acolhe dentro de uma atividade, a gente também está acolhendo as famílias, né? A gente viveu aí primeiro, no ano de 2020, a educação à distância em formato de ensino remoto, e da mesma forma que nós, educadores, tivemos aí um nível de dificuldade considerável para entender e para calibrar ali o nosso planejamento, foi uma parte de calibragem mesmo, porque eu tinha o meu planejamento para ser aplicado no espaço físico, totalmente físico, porque a nossa educação básica ela é no espaço físico, e quando eu venho para o ensino remoto, eu vou liberar o material, liberar os vídeos, os jogos, toda essa camada de interatividade para dentro de casa. Se eu estou falando de educação infantil e anos iniciais, as famílias são muito participativas, porque a criança depende disso também. Então, esse direcionamento e esse acolhimento que nós estamos falando hoje a gente tem essa maturidade,
nós não tínhamos essa maturidade em 2020. Nós estávamos trabalhando essa maturidade, construindo novos elos, construindo novas formas de interação. Agora nós já sabemos como funciona, né? Se hoje, tomara que não aconteça, né? A gente reza por isso. A gente fecha as escolas, o espaço físico, fechar a escola, olha o termo que eu estou usando. O espaço físico, o nosso online, ele vai ser diferente. Porque nós já temos a maturidade e já vamos saber aí articular o nosso planejamento. Mas voltando aqui para o termo de acolhimento, eu fiz aqui na minha tela, está aqui aberto para vocês, depois eu libero esse material também como estrutura da live de agora. Mas o acolhimento, ele é um modo de receber, pegando aqui o contexto e o significado do que é acolhimento no dicionário mesmo, né? Então, o modo de receber ou a maneira de ser recebido, considerado uma boa acolhida, ela vem da hospitalidade, né? Um lugar que há segurança. Olha o termo segurança. O nosso aluno, ele precisa sentir seguro dentro da sala de aula, articulando as nossas atividades nesse momento presencial, e ele precisa também se sentir seguro quando ele vai para o online. Se ele chega ali numa plataforma, num ambiente digital, olha, articulando aí um ensino híbrido, né? Ele precisa ser direcionado e sentir segurança. Então, se eu estou dando as informações corretas para o meu aluno e para a minha família, ele se sente seguro. Quando ele se sente seguro, é metacognição. Ele já começa a articular ali o aprendizado que tanto nós, educadores, almejamos, né? E levando em consideração que o ensino híbrido, que é o blended learning, né? É uma das maiores tendências da educação que nós estamos experimentando. Em 2019, nós tivemos a última Bet Educar presencial. Eu estava na Bet Educar presencial. Por que eu estou trazendo esse contexto? Porque dentro da Bet Educar, nós não tínhamos em 2019 vinculado à educação o ensino híbrido. Tudo era maker. Então, todo o contexto, tudo que era ali de imediato para os próximos 5 anos dentro da educação era o maker. E também levando em consideração que estava sendo disseminado muito o bilinguismo. Mas o ensino híbrido não era falado, não era tido como tendência. E não era mesmo, e agora quando a gente volta para os estudos, e acredito eu que a Bet Educar de 2022 vai ser presencial, ele vai estar vinculado ao ensino híbrido. Porque metodologicamente nós vamos precisar cada vez mais, quando eu falo nós, eu e vocês educadores, entender como articular o ensino híbrido dentro do meu planejamento. Porque quando eu vou pegar o ensino híbrido, ele tem um guarda-chuva. Nesse guarda-chuva, ele vai ter várias propostas para articular o ensino híbrido. E cada faixa etária que eu esteja aí trabalhando com as crianças, desenvolvendo a parte cognitiva, eu vou ter que entender dentro do ensino híbrido o que é que cabe para dentro da minha realidade também. Sem entrar aqui nas questões de políticas públicas, porque a gente sabe que nosso Brasil, a nossa educação ainda precisa ser muito bem articulada nessa parte de políticas públicas, ter aí a transformação digital dentro do ambiente escolar, né? Muitas escolas trabalharam com kits impressos, né? As famílias tinham que retirar os kits dentro da escola, mesmo ela estando com o espaço físico fechado, para que as crianças pudessem realizar as atividades em casa e assim articular essas atividades como modo de fotografia, de gravar vídeo, de gravar áudio, fazer essa devolutiva para as professoras e vocês fazendo todo o diagnóstico e o acompanhamento criterioso com as atividades sendo articuladas à distância, né? Isso não era o ensino híbrido. Para agora, a gente vai conseguir, de fato, ter aí
aulas no presencial, não precisa, a gente está vivendo um momento pandêmico para disseminar a educação do ensino híbrido. Eu posso trazer esse contexto como extrapolação e como um ganho de tempo também, né? Sem colocar muita tela para as crianças. Quando a gente vai para o ensino híbrido, eu não preciso estar inserido o tempo todo dentro de uma tecnologia. Eu vou articulando as minhas atividades, as minhas vivências para a criança. Lembra aí dos direitos das crianças, quando eu vou para as competências gerais da BNCC, quando eu vou para os objetivos do conhecimento da BNCC. Então, eu articulo ali uma trilha de aprendizagem que o aluno, em 10 minutos, ele vai fazer uma atividade ali com massinha, que eu coloquei até no nosso curso. Vocês vão trazer o acolhimento para essa atividade. Exemplo, a criança tem medo do quê? Eu tenho uma criança aqui dentro de casa, que é meu filho, que é o Theo, que na pandemia ele sentiu medo de dormir sozinho. Ele não tinha medo de dormir sozinho. Ele sempre teve o quarto dele, ele sempre dormiu na cama dele. Mas na pandemia trouxe, mesmo a gente não entregando todas as informações do que vem a ser a pandemia, do quão é perigoso, né? As pessoas estavam aí tendo um índice maior de mortes vinculada ao Covid, mas ele foi absorvendo o nosso medo enquanto adulto e trouxe isso para ele, né? Então, trabalhar essa parte socioemocional com o acolhimento dos medos, né? Então, hoje a atividade que eu liberei para vocês. Travou, né? Pronto, voltamos. Voltou. Você estava travada, aí eu parei de falar e aí Tava as de pessoas estátua. foram falando. E você estava travada para mim? Travou bonita, viu? Ai, não travei de boca aberta, né? Ai. Não. Eu estava falando da experimentação da mão na massa. Será que eles ouviram? Você ouviu até que parte? Eu ouvi até o início da atividade que você falou, de massinha que colocou na plataforma para trabalhar os medos. Tá bom, deixa só a gente ver se tá ok, porque ainda tá subindo alguns comentários de travou. Sim, mas os comentários, eles sempre têm um delay. Um delay, né? Isso. Então tá bom, então vamos continuar. Eu estava falando dessa atividade de massinha, para trabalhar o socioemocional e o sentimento de acolhimento, de cuidado. Então, esse aplicativo que eu indiquei para vocês tem esse movimento de trabalhar o mão na massa. Então, a criança interage, constrói aí o mostrinho, mas poderia ser uma outra atividade, trabalhando bichos de jardim, o alfabeto, trazer o contexto do brincar, do experimentar. E aí, esse aplicativo, que é gratuito, eu deixei o nome para vocês, eu não vou dizer aqui o nome, porque ele traz uma marca, mas é de massinha mesmo. Quando captura a imagem, esse personagem vai dentro desse aplicativo se tornando uma história. Ele vai colorindo o mundo, trabalhando aí o contexto também de ideias mais criativas, porque ele encontra,
esse aplicativo ele vai estar todo em branco. Quando o personagem vai para dentro do aplicativo, ele começa a colorir o mundo, a trazer alegria, a estar mais alegre. Então, é só trazendo mais uma experimentação para vocês terem essa possibilidade de acolhimento. Essa atividade, não necessariamente, ela precisa ser feita. Eu vou liberar o aplicativo para vocês, tá bom? Tá dentro da nossa aula. Quando vocês receberem o material da aula, vai ter um link, vai ter o nome do aplicativo para vocês baixarem. Então, nesse contexto, vocês podem trabalhar ou em casa, né? No ensino híbrido, a atividade, a trilha de aprendizagem é toda para o aluno construir em casa. Ou vocês vão estar dentro de um ambiente com os alunos, ou na sala de aula, no laboratório, na biblioteca, no espaço aberto, onde as crianças estejam ali brincando de massinha. Então, vocês vão entender, dentro do planejamento, tem que ter a proposta de quais atividades vocês vão traçar como presencial e quais atividades vocês vão articular para o online e para as crianças realizarem em formato assíncrono, para a gente caracterizar de fato o ensino híbrido. Excelente. E assim como essa ferramenta que a professora mencionou agora, existem muitas outras possibilidades. A Fabiane sempre traz para a gente uma série de possibilidades alternativas que a gente pode utilizar tendo mais ou menos recurso em sala de aula ou, claro, no ensino híbrido. Como ela está dizendo, não precisa ser o tempo todo, gente, a criança na frente da tela. E a gente nem deve fazer isso, porque a gente sabe que os nossos alunos já têm um tempo prolongado de exposição às telas, infelizmente, no que diz respeito ao próprio entretenimento em casa, né? Hoje as crianças não ficam assistindo televisão, às vezes nem brincam fora da casa ou do apartamento, estão sempre envolvidas em tablets e celulares. Então, a gente não precisa pegar a atividade da escola e somar mais um tempo de tela para essa criança, que não vai fazer muito sentido, né? Mas, por meio dessa comunicação que a gente estabelece por meio dos dispositivos eletrônicos, a gente pode estar trazendo outras possibilidades, até para tirar o aluno da tela em casa, não é verdade, Fabiane? Como essa que você disse agora, da massinha, né? Perfeito. Perfeito. A gente tem que ter o nosso entendimento desse momento, que as famílias estavam com as crianças e ainda muitas empresas estão com os colaboradores trabalhando em home office. Eu, por exemplo, faço atendimento em escolas, mas a maioria do tempo que eu estou em casa, eu estou trabalhando em home office, né? Então, as crianças tendem a ficar mais, sim, na tecnologia. A OMS tem um indicativo, e o Conselho de Pediatria também, do quantitativo de tela, né? De horas de tela que a criança precisa ficar. Então, a gente já vai aí trabalhando as famílias, né? Direcionando as famílias em quais atividades, de fato, elas estarão dentro de uma ferramenta online, utilizando um dispositivo móvel. A gente sabe que as crianças não ficam muito no computador, porque o computador acaba sendo uma ferramenta de trabalho para os adultos. A criança tem um dispositivo móvel, ou um celular, ou um tablet, um único por família, um para 3 crianças. Então, a gente tem que entender e nortear quais atividades estarão vinculadas à tecnologia. Mas para o ensino híbrido acontecer, a criança vai trabalhar dentro do espaço físico com os professores, e aí como embasamento e como apoio para que vocês tenham as atividades, por exemplo, como um portfólio digital, vocês podem criar um mural online com a ajuda da família e subindo, eu falo subindo, mas é fazendo um upload das atividades para se tornar um portfólio ao final do trabalho de vocês, né? Então, aí vocês estão articulando quais atividades serão trabalhadas em cada momento. Muito bem, essa é a professora Fabiane Gontijo, no nosso mini curso Acolhimento no Ensino Híbrido, aqui na 9ª semana Rede Pedagógica. Não deixe de fazer vários prints da nossa formação para você colocar um print bem bonito no seu Instagram
marcar nos stories, @rede pedagógica, marcar também fabi.gontijo, não é isso, Fabiane? Isso mesmo, Érica. Fabi.gontijo. Quero ver vocês aí também colocando o que vocês têm feito, né, com as crianças nesse formato de ensino híbrido. Vocês estão no híbrido, né? Mas é claro que colocar aí as estratégias que vocês estão utilizando. Depois eu vou visitar os stories de todo mundo, hein? Publica a gente no seu Instagram que eu vou lá visitar e vou comentar. Pode continuar, Fabiane. Pode, né? Eu tenho aqui uma articulação, eu estou aqui com um infográfico que eu vou liberar para vocês. E aí é bem visual do que a gente chama de ensino híbrido flexível. E aí, dentro desse ensino híbrido flexível, para vocês articularem as atividades de vocês, vocês vão ter aqui como se fosse um mapa, uma área externa da escola. E aí, vislumbrando dentro desse infográfico, eu coloquei uma legenda de quais espaços vocês vão trabalhar dentro da instituição, e pode ser espaços variados, um corredor, uma quadra, uma sala de apoio, porque o ensino híbrido requer isso também. Quando a gente fala no modelo rotativo, rotacional, a gente pensa nisso também. Então, a sala de apoio, pensando na área externa, no espaço colaborativo de estudo, uma sala de aula colaborativa, um laboratório. E qual é o movimento que eu vou fazer aqui nesse infográfico, indicando quando vocês vão trabalhar um aprendizado online, quando vocês vão trabalhar o aprendizado offline, quando é um professor ou quando envolve um tutor. Quando a gente fala de tutor, não é um tutor pensando ali... Travou de novo? Travou de novo, Érica? Não, né? Não. E quando eu falo no tutor, é pensando também no responsável, tá? Quando a gente fala de crianças pequenas e anos iniciais, a gente pensa no tutor responsável. Quando a gente vai para os maiores, se tiver professores maiores aqui, o aluno já tem a autonomia de receber uma trilha formativa e conseguir utilizá-la, e eu falo consumir a trilha sem ter aí um adulto articulando. Mas dentro desse desafio e práticas desse mapa conceitual que eu vou liberar para vocês como aprendizado online e offline para se transformar em ensino híbrido, é entendido como um panorama atual para todos nós. Aí eu articulo um autor que se chama Raoni Fontana. Ele contextualiza a perspectiva do ensino híbrido, como também a Lília Bacic traz para nós também, José Moran traz para nós também, mas é para entender que esse método e esse infográfico vai trazer essa mistura entre o ensino tradicional e também o à distância. Mas ele vai além, ele extrapola, porque ele vai ter a intermediação do conhecimento com uma ferramenta tecnológica, né? E, ao mesmo tempo, as práticas pedagógicas que vocês vão desenvolvendo. Então, são premissas, né? Para a gente articular o ensino híbrido. E ele traz 3 pontos bem importantes para nós aqui, educadores. O primeiro dele é que a tecnologia não vem para competir com o ensino tradicional. Eu gosto dessa conceituação, porque muitos professores, e eu também, gente, muitas vezes a gente é muito imediatista e quer trabalhar ali o físico com o aluno. Mas a gente precisa lembrar que essa criança é de uma geração diferente da nossa. Então, o entendimento dela de tecnologia é muito diferente do nosso. Então, a tecnologia ela não vai ter um embate, ela não vai ter ali um contexto de competição, e sim de articulação, né? Quando a criança pega um celular, ela vai tocar, ela vai experimentar. Então, nós, educadores, precisamos entender que essa vai ser uma ferramenta mediadora, né? Para as nossas atividades. Um segundo ponto, e eu gosto muito desse termo, é a inteligência artificial como uma ferramenta para auxílio ao que o aluno está aprendendo no assíncrono, sem o professor como tutor, como mediador.
Já tem ferramentas gratuitas também com essa inteligência artificial, como chatbot, trabalhando socioemocional. Quando a família também não sabe um conteúdo, articular uma atividade, utilizar esse chatbot como auxílio. Tem ferramentas, plataformas, ambientes virtuais de aprendizagem que já colocam esse chatbot. E aí eu vou trazer para o nosso contexto, né? Quem é de nós que vai ao banco físico, né? Muitas vezes a gente não usa mais o banco físico, a gente não vai falar com o gerente. Quando a gente acessa o banco, ele já aparece ali no cantinho um chatbot, uma inteligência artificial, já fazendo um atendimento a vocês. E isso vai ser uma camada a ser utilizada para nós na educação, sem tirar o brilhantismo do professor, sem anular a estratégia que nós, educadores, precisamos ter com os nossos alunos. É uma ferramenta para auxiliar a nossa sala de aula e também auxiliar a execução e a implementação do ensino híbrido. E o terceiro ponto que ele traz, e eu gostei bastante do artigo que ele colocou sobre o ensino híbrido, é os alunos ter acesso a desafios mais globais, né? Exemplo, sustentabilidade. Sustentabilidade, quando a gente vai trabalhar esse termo com as crianças, é maior, extrapola mais do que apenas não imprimir uma folha de uma atividade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que desenvolver um senso de responsabilidade mais global dessas crianças, né? E como que a gente pode articular isso? Trazendo a tecnologia, um desafio, uma vivência, uma experimentação para que esse aluno extrapole o seu aprendizado quanto a isso. Tudo isso são soluções digitais, articulando dentro do ensino híbrido, que vai permear também uma abordagem mais metodológica. Eu tenho batido na tecla sobre esse termo, abordagens metodológicas. A gente sabe que vocês, professores, tiveram aí muito aprendizado com ferramentas digitais. Agora é a hora de nós subirmos um degrau, né? Aprendi aqui sobre como utilizar o WordWall, sobre como utilizar o Padlet, eu aprendi sobre o Jamboard. Agora eu preciso entender e me aprofundar cada vez mais as questões metodológicas. Porque eu estou cuidando da minha formação enquanto educadora e isso vai reverberar no aprendizado e no planejamento que nós estamos construindo. E aí, metodologicamente, nós estamos falando aqui do ensino híbrido. Então, tudo Muito isso bem. é um Quero contexto aproveitar mais novo. Quero aproveitar a fala da prof. Fabiane para liberar aqui um spoiler. Fabiane, um super spoiler exclusivo aqui na sua live. Já que você falou, né, de sustentabilidade, eu quero anunciar que esse será o tema da 10ª semana Rede Pedagógica, viu, gente? Olha, Sustentabilidade, porque de fato é algo com que devemos nos preocupar, tem tudo a ver, né, com educação e com o nosso trabalho. A gente precisa realmente pensar sobre questões locais, regionais, mas também globais. Então vamos aprender muito juntos sobre isso na 10ª semana Rede Pedagógica, que acontecerá no segundo semestre de 2022, especificamente em agosto. Então, só aproveitar teu gancho aí para dar um spoilerzinho em primeira mão aqui para o pessoal. muito bom, Érica. Que tema pertinente para todos nós, né? E eu tenho trabalhado também esse tema em algumas palestras, algumas atividades, porque as famílias muitas vezes olham aquela impressão de papel e enxerga que aquilo ali, por que está imprimindo papel? Cadê a sustentabilidade? Mas o escopo da sustentabilidade é muito maior do que isso, né, gente? E é um tema que eu acredito que vai ser bem pertinente para todos nós. Agora, eu vou abordar com vocês aqui. Você vai me falando o tempo, tá, Érica? Tá, pode ficar tranquila. Nós temos 20 minutos. Tá bom, obrigada. Se deixar, professor fala o dia inteiro, né? Mas eu quero que vocês tenham um olhar agora e eu vou abordar esse termo
lá na nossa aula, que a Érica vai disponibilizar para vocês, que é um termo que eu chamo de escuta ativa, né? A escuta ativa, ela está muito ligada ao nosso ensino híbrido, porque a todo momento nós estamos trabalhando essa escuta ativa nossa enquanto professor e também trabalhando a escuta ativa com o nosso aluno, porque a partir da escuta ativa, nós vamos entender o contexto que cada criança, que a nossa sala de aula está passando, né? O exemplo que eu dei para vocês, temos crianças que têm aí desenvolvido síndromes, até mesmo síndrome do pânico, né? Justamente por essa experimentação que elas foram inseridas de estarem mais afastadas da sociedade enquanto todo, né? Essa semana uma mãe conversou comigo que a criança está com quase 3 anos e quase não fala. Então, ela foi inserida num contexto que ela não estava ali na parte mais colaborativa, conversando, vivenciando, experimentando com as crianças, né? Então, como professor, com essa escuta ativa, vai conseguir ter esse olhar mais criterioso e ver quais estratégias vai conseguir desenvolver dentro de uma sala de aula. Então, quando a gente traz essa escuta ativa, que é uma busca mais ativa nossa, professores, no contexto atual, nos convoca a refletir sobre esse sentido, né? De como escutar, de se colocar no lugar de cada família, porque cada uma está passando por um momento, momentos mais delicados, para a gente realizar esse vínculo com as nossas crianças. A partir do momento que eu escuto a dor dessa criança, na próxima aula, ou num escopo maior, numa estratégia maior, eu vou colocar ali esse acolhimento para a criança se sentir parte desse contexto, né? Então, o ensino híbrido, quando eu trato aqui com vocês no sentido de acolhimento, não é apenas utilizar uma metodologia de ensino híbrido, não é apenas utilizar o contexto de articular ferramentas digitais. É muito mais do que isso, né? O nosso trabalho enquanto professor é muito mais amplo. Então, nisso, a gente trabalhando essa escuta ativa, a gente vai ter aqui alguns benefícios e algumas dinâmicas que aí eu vou trazer para vocês aqui como exemplo. Mas aí, esses benefícios de acolhimento no ensino híbrido, a gente vai melhorar a atenção dos nossos alunos, porque eles vão sentir parte do contexto, do que vocês, professoras, estão propondo dentro da aula de vocês. Vai estimular as crianças a participarem das atividades em formato síncrono, assíncrono, ou sozinhas lá dentro do contexto das famílias, sozinhas sim, dentro de casa, né? Aumentar o engajamento e as vivências, as experimentações, humanizar o processo. Não quer dizer que eu estou usando uma tecnologia que eu vou deixar tudo robótico, né? Não é essa a ideia. E nós, professores, somos acaloradas, né? Eu gosto de usar esse termo, porque a gente trabalha com essas vivências mais próximas, né? Então, essa parte de humanização de processos de ensino-aprendizagem é muito importante para o contexto de acolhimento e promover a socialização e a recepção dos nossos alunos. E quando eu falo de socialização e recepção, não quer dizer só no nosso início do ano letivo, não. Quando a gente prepara aquela sala de aula, seja ela online ou seja ela presencial, mas o tempo todo promovendo essa socialização, por isso que vem a escutativa para dentro do nosso contexto. E aí, trazendo as atividades que vocês podem articular, eu vou trazer algumas que eu já apliquei, que eu já conheço, e aí vocês podem colocar aqui também no chat o que vocês têm feito, mas tem aqui uma brincadeira que se chama 2 verdades e uma mentira, né? E aí a gente já trabalha a mentira com eles, né, gente? Elas são crianças e a gente precisa ter esse contexto também. Mas essa dinâmica ela é bem divertida, que ela ajuda a conhecer a personalidade das nossas crianças, dos nossos alunos. Ele consiste em pedir o aluno que fale 3 afirmações, 3 características ali dela. Ela não vai ser verdadeira. Então, nesse contexto, as crianças vão interagir para identificar
o que é verdadeiro, o que é falso. Ao mesmo tempo, vocês estão fazendo com que elas se conheçam, né? Se aproximem. Nós vivenciamos momentos de distanciamento. E o aproximar não é apenas o abraçar, o tocar, mas o aproximar é conhecer as características dessas crianças. E essa proposta ela pode ser feita no presencial e ela pode ser feita também no online. Eu fiz uma dinâmica dessa, já peguei a prévia, um diagnóstico das características das crianças e fiz um word wall interativo, gamificado e coloquei para as crianças como essa vivência. Então, é uma dica que eu dou para vocês. E uma outra se chama ABC, que para essa dinâmica, os alunos devem dizer uma palavra sobre si, né, em ordem alfabética. Olha aí, trabalhando o alfabeto, trabalhando a ordenação com as crianças. Nós estamos falando de ensino híbrido, de acolhimento, e eu já estou articulando aqui um objetivo do conhecimento, já estou articulando aqui uma estratégia que nós, professores, precisamos ter, né? Então, o professor começa essa dinâmica. Sempre o professor vai começar quando são crianças pequenas, até mesmo para eles saberem. Trabalhar valores, eu vi ele subindo agora, muito bom. Então, fazer uma declaração que comece com a letra A, né? Então, o professor começa falando sobre si, uma característica sobre A. Então, eu sou, gente com A, amorosa. Então, eu já coloquei ali um sinônimo para mim, né? Um adjetivo ali e vou articulando outras coisas. E aí, o aluno vai começando. O próximo aluno vai falar sobre a letra B. E aí, vão falando, vão articulando. É uma dinâmica do ABC. Uma outra é a memória fotográfica. Essa memória fotográfica, na primeira semana de aula, principalmente agora que nós estamos retomando, peça com que os alunos escolhem uma foto da infância deles, né? Distribua essa foto entre os colegas, pode ser digitalizado, óleo digital, vocês vão colocar na tela, ou vocês podem fazer a impressão dela. E aí os colegas vão identificar quem é essa pessoa na foto. Com fotos mais antigas, os alunos podem reconhecer ou não reconhecer a passagem do tempo. E aí eu já estou trabalhando também a criatividade, o espaço-tempo com eles. A atividade ajuda o professor também a memorizar o nome dos alunos, a conhecer as crianças e até mesmo a gente acaba conhecendo as famílias também, né? Então, essa é sobre memória fotográfica. E mais uma. Eu chamo Vamos Twittar, mas as nossas crianças não utilizam tweet, né? O Twitter. Então, a gente pode mudar e trazer uma estratégia mais próxima da realidade de cada um. Mas aqui, seguindo o formato, apenas o formato, vamos pensar assim. O formato do Twitter, os alunos vão fazer uma breve descrição de 140 caracteres. Olha aí, o poder da síntese. Se são crianças pequenas, eles não vão digitar porque ainda não foram alfabetizados. Então, eu passo para o podcast. Eles podem gravar em 30 segundos, em 1 minuto, características sobre eles. E aí eu monto um Flipgrid, um Padlet com esses áudios e faço uma dinamização com esses alunos para cada um dos alunos se conhecerem. Então, aqui é uma proposta também para início da aula. Mais uma dinâmica. Volta ao mundo. Nessa dinâmica é, de fato, o acolhimento, né? Cada aluno deve escolher um país e pensar em 3 pistas sobre esse país. Eu estou falando de país, mas pode ser cidades, pode ser a região de vocês, pontos turísticos. Vai depender da criatividade, do desbloqueio de criatividade de vocês. E aí os colegas vão adivinhar qual é o país que o aluno escolheu com base nas pistas, né? Então, essa atividade online, o aluno pode utilizar recursos de músicas tradicionais, fotografias que mostrem a cultura ou a natureza do país escolhido, sem entregar as respostas, é claro, né? Além de quebrar o gelo nas aulas, essa atividade também vai exercer aí a parte mais geográfica, histórica, articulando a criatividade com as crianças.
Mais uma, a última, prometo. Eu gosto dessa daqui, se chama tags virtuais. O que é tag? Tag é como se fosse uma hashtag. A hashtag funciona como uma tag, porque ela faz um filtro, né, do que está sendo vinculado na internet. Então, é um sistema de tagueamento. Então, nessa dinâmica de tags virtuais, cada aluno deve criar um crachá virtual. Então, nesse crachá virtual, além do nome, eles vão colocar algumas informações de personalidades. Como eles estão utilizando máscara, e nós também, professoras, olha essa dinâmica como vem a calhar nesse momento. Porque a gente não vê o rosto das professoras, não vê o rosto do aluno, porque estão de máscara. Então, aqui pode ser a foto, pode ser o desenho da criança, para a gente também trazer uma parte mais humanizadora, mais próxima, mais acolhedora, né? Então, aqui, o exemplo que eu dou para vocês, o nome do aluno e o sobrenome, no meio, no centro. No canto superior esquerdo, 4 coisas que ele gosta de fazer. No canto inferior esquerdo, 4 filmes, desenhos que eles gostam. No outro canto direito, 4 cantores, bandas, né? Aí vocês vão articulando de acordo com a idade, cor das crianças. E no outro canto, 4 palavras que descrevem a personalidade de cada um. Então, é mais uma dinâmica para vocês utilizarem como proposta de ensino híbrido com as crianças. Excelente, muitas mesmo dicas aqui com a professora Fabiane Gontijo nessa live aula que faz parte da programação da 9ª semana Rede Pedagógica Acolhimento. Lembrando, gente, que essas dicas você pode revisitar, porque todas as lives da formação ficam salvas no YouTube da Rede Pedagógica para você ver e rever quando quiser e para você compartilhar também com seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho, colegas de formação. Nós estamos nos aproximando do final do primeiro bloco aqui de hoje, né? Tem o mini curso da Prof. Fabiane, a gente vai ver a videoaula que ela preparou, depois tem o mini curso da professora Débora, que está relacionado à musicalização. Estamos terminando essa live e vamos todos para o YouTube da Rede Pedagógica, onde vamos assistir o vídeo em que a professora falou muito mais sobre esse conteúdo para todos nós. Nós vamos retornar ao vivo aqui para o mini curso de musicalização às 20h30, viu, gente? Então, olha só, a gente termina essa live, vai para o YouTube assistir o material da Prof. Fabi e voltaremos às 20h30 ao vivo no Instagram e no Facebook para a gente continuar a nossa formação de hoje. Fabiane, eu tenho certeza que todos nós ficaríamos aqui muito mais ouvindo você e as suas dicas, que foram realmente ótimas. Muitas dicas elaboradas, mas ao mesmo tempo simples, que a gente pode pôr em prática, basta a gente querer. São muito dinâmicas essas atividades. Os próprios alunos vão dar dicas para aprimorar essas dinâmicas em sala de aula. Então, não é uma coisa posta, estanque. A gente pode desenvolver ainda mais junto com os alunos. Eu quero agradecer a sua participação aqui hoje. Agradecer também pelo material que você preparou para ser compartilhado com todo mundo que está participando. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Agradeço muito vocês. Espero ter contribuído um pouquinho com a prática pedagógica de cada um. Nós estamos aqui enquanto rede pedagógica, né? Então, a gente constrói aqui uma rede, uma conexão e um compartilhamento, né? Compartilhar sempre novas ideias, o que está dando certo para vocês, para a gente, de fato, um professor apoiar o outro. Ótimo. Eu vou desabilitar aqui os comentários por um instante para a gente fazer a nossa foto, para o pessoal colocar nos stories, marcando @Rede Pedagógica, marque também @Fabi.Gontijo, @Fabi.Gontijo, que eu tenho certeza que ela vai adorar assistir os stories de vocês e vai compartilhar também lá no Instagram dela. Vamos lá, olha o passarinho.
Ei, pronto, ficamos para a posteridade com a nossa foto. Obrigada mesmo, Obrigada a Fabiane. você. Espero revê-la Um em beijo, breve gente. novamente aqui na Rede Pedagógica. Tchau! Tchau, tchau, gente. Obrigada. Pessoal, olha só. Agora vai todo mundo lá para o YouTube da Rede Pedagógica assistir a videoaula da professora Fabiane Gontijo, que está sensacional. Ela trouxe muitas outras dicas práticas, como sempre. Quero ver todo mundo lá curtindo, compartilhando e deixando comentários lá no fórum de discussão do YouTube da Rede. O YouTube da Rede Pedagógica você já conhece. Se você vai acessar pela primeira vez, é muito fácil. É só você entrar no YouTube, seja no computador ou no celular, digitar lá na busca Rede Pedagógica. O vídeo mais recente será o vídeo da videoaula da professora Fabiane Gontijo, que nós vamos assistir nesse momento. E retornamos ao vivo às 20h30. Tem muito mais na 9ª semana Rede Pedagógica para você. Tem também musicalização e acolhimento. Você não pode perder a próxima live, gente, também tá supimpa, supimpa. Não perca, venha participar ao vivo, porque ao vivo é muito melhor. E vamos juntos, porque juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Até daqui a pouco.